Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando no nosso 10º dia. Viu como quando a gente tem propósito, a gente tem foco, a gente entende certos chamados de Deus, tudo dá certo e a gente faz com tranquilidade, com fé? Fé, sem ela é impossível agradar a Deus. Então, que permanecemos na fé de Jesus Cristo. Esses tempos de prova, esses tempos de dificuldade é onde Deus está separando, né, quem é e quem não é. Quem realmente já está pronto para ele entregar determinadas coisas ou quem ainda não está, ainda vai precisar de mais tempo com Deus para que ele possa entregar todas as responsabilidades que ele tem de propósito na tua vida. Então, hoje, Deus abençoa, né, Judá e Israel. Esse é o tema de hoje. Então, esse texto é muito lindo para não mudar o dia a dia, a Bíblia está aqui. Esse texto é muito lindo porque ele diz o seguinte, né? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias e ele mandou chuva. É assim que Deus faz. Quando a gente está na presença dele, quando a gente está realmente dentro do propósito dele, cumprindo a vontade dele, ele derrama chuva de bênçãos na hora certa. A gente pede, ele analisa o nosso pedido e na hora certa ele derrama chuva serôdia, está aqui na palavra. E é chuva abundante. Essa palavra diz até, a minha tradução, que gerou até aguaceiro, ou seja, muita água, é muita chuva. Então, esse é o Deus que nós servimos. A gente pede e ele nos dá. A única coisa que ele nos adverte aqui é para termos cuidado com os adivinhos, com as pessoas, os ídolos, divindades, não é? Ocultismo, essas práticas pagãs, tá bem claro aqui, que são proibidas por Deus e que muita gente insiste, horóscopo, loteria, e baralho, e cigana, olha a sorte na mão. Deus abomina isso, não precisa. Para quem é crente, nós já temos Deus, nós já temos o Espírito Santo. Então, nós podemos falar diretamente com Ele. É só nós falarmos e se estiver dentro do propósito, Ele vai conceder. Então, ele fala inclusive aqui nesse texto, não sei se vocês viram no versículo 3, e se vocês observarem esse tempo do Brasil, isso está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui está acontecendo. Olha o que ele fala. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Então ele vai castigar pastor que fala pela carne, pela vontade própria, para agradar a ovelha, fica entregando profecia da carne, entregando profetada, revelamento e não revelação. Então ele está aqui, ó, tá? E muitas vezes as pessoas usam disso que está na palavra. Ó, olha, veja bem, oferecem adivinhos, veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Estamos cheios disso por aí. Tá? Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor, porque não são pastores, são bodes. Estão interessados no dinheiro, interessados em levar vantagem. Está cheio disso na igreja evangélica brasileira. Tá? Tem excelentes ministros do evangelho, pastores, mas o que tem de bode travestido de ovelha, e eu tenho observado que nesse tempo agora, por isso esse desespero de alguns, esse tempo agora, Deus está podando muita coisa. A gente não pode ficar colocando isso aqui porque eu não sou juiz, quem é juiz é Deus. Mas eu já tenho sabido e ouvido e percebido e observado muitos tronos, como foi profetizado, estão caindo. Tronos religiosos cujo interesse era só arrecadar dinheiro das pessoas. Então a gente tem visto isso acontecer. Tem visto essa palavra profética se cumprir nos dias de hoje. Deus podando, Deus tratando com esses bodes travestidos de pastores. Então, ele diz aqui, né, eu vou repetir, ó, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, viu? Então, por quê? Porque não tem cuidado do rebanho de maneira correta, não tem ensinado. Pastor que não prega mais a palavra, só prega mamão com açúcar, só fica colocando PNL em púlpito, fica colocando coach em púlpito. Isso não vem de Deus. Púlpito não é lugar de coach nem de PNL. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Doa a quem doer.
né? É muito fácil você encher a igreja hoje usando essas técnicas de vendas, técnicas de manipulação mental. E é muito fácil. Agora eu quero ver encher a igreja pregando a verdade da palavra, pregando pecado, pregando juízo, pregando como João Batista pregou, pregando quando Jesus pregou, porque as pessoas só querem o lado bom de Jesus. Muitos só querem o lado bom. Mas ninguém percebe que Jesus chamou pessoas de hipócritas, que Jesus falou que eles eram sepulcros caiados, que Jesus chegou no templo e encontrou aquela bagunça de vendilhões, ele ficou muito chateado e derrubou aquilo tudo. Esse Jesus as pessoas esquecem que ele existe. Não, Jesus é amor, mas ele também é justiça. Jesus sempre pregou amor, mas ele também pregou justiça. E ele pregou naquele tempo e ele falou muito duro muitas vezes com os fariseus, porque eles representavam uma religião morta, uma religião que estava preocupado lembra que ele fala em coar o mosquito e o camelão passando como trave no olho. Então, nós temos que começar a discernir nesse tempo, né, quem é quem, e até entender quem é Jesus, porque Jesus não é só aquele mamãozinho com açúcar que todo mundo quer, não. Jesus foi duro. João Batista, então, foi duríssimo. Paulo, tem muita gente que eu acho que esqueceu de ler Paulo. Paulo tem palavras duras contra crentes que não são decentes. Tem palavras duras. Basta você ler aqui na palavra. E Zacarias aqui também é uma palavra dura. Se é uma palavra dura, ele é profeta, foi liberada por quem? Foi liberada por Deus. Se foi liberada por Deus, aí eu pergunto de novo, o Deus de ontem mudou? O Deus que deu essa palavra dura contra pastores aqui, que depois usou Osés e tantos outros para dar uma palavra dura, essa palavra aqui é dura. Então Deus mudou? Não, o Deus de hoje é o Deus de ontem, é o Deus da eternidade. É isso que a gente precisa entender nos dias atuais. Ah, então Deus flexibilizou? Não, primeiro que a graça nunca deixou de existir. E tem um grupo de gente que acha que aquela lei dura de Deus acabou, que agora a gente vive debaixo da graça. Não, a lei acabou, a graça existe, a lei continua e a graça continua, porque a graça nunca deixou de existir lá atrás. Então a gente precisa começar a rever certos conceitos e começar a entender Deus como ele é, que o caráter de Deus não muda não, meu irmão, minha irmã. Não muda não, Deus é o mesmo. O caráter de Deus, os princípios de Deus são os mesmos do Antigo Testamento, são os mesmos do Novo Testamento. Então, nós precisamos entender essas coisas. Então, tá aqui, ó. Ele derrama chuva ser hoje, derrama. Mas é preciso entrar debaixo da nuvem de Deus, não de homens. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, ele também faz aqui uma visão profética. Ele fala assim, ó. De Judá sairá a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus. E a estaca da tenda, o arco de guerra. Deles sairão todos os chefes. Quem é o arco de guerra? É a justiça de Deus que será feita em Jesus. Porque no dia que Jesus voltar nas nuvens, já começa a justiça, porque ele só vai levar os dele. Os que não é dele vai ficar por aí, tá? Outra coisa, né? Ele diz que o Senhor está com os dele e que envergonhará os inimigos. Então, Jesus está com os dele, tá muito claro aqui, tá? Nós não estamos falando aqui de predestinação, não. Nós estamos falando aqui de palavra de Deus. Outra coisa, Jesus diz que vai fortalecer o seu povo, que vai salvar a casa de José. Olha, José. José é quem? É de onde Jesus nasceu lá com José e Maria. É muito interessante esse texto, né? Jesus diz aqui que vai compadecer do seu povo e diz mais, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então Deus ouve o seu povo. Se alegre com isso, se alegre em saber que Deus te ouve. Ele ouve se você estiver certinho com ele, ele vai te ouvir. Então tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Não fica aborrecido, nem chateado e nem cai a tua fé, porque você está passando um períodozinho pequeno de dores. Imagine se Deus está te treinando para a tribulação e você não aguenta nem uma semana, nem um mês. Está mais ou menos parecido com aqueles discípulos que Jesus falou assim, vamos orar comigo. Na hora que ele voltou, estava todo mundo dormindo. Então, assim, a gente precisa entender esse tempo como um tempo também de treinamento para a gente. Treinamento de oração, treinamento de jejum, treinamento de leitura da palavra. Porque se você não está aguentando um mês, imagina se Deus realmente derramar taças aí mais profundas do que essa pandemia do Covid. Então, queridos,
Então veja bem, olha só, e Deus promete o seguinte, olha, lembram-se de mim, viverão como meus filhos, né? Passará o mar da angústia, estamos angustiados, estamos sofrendo. Jesus diz que vai passar, tudo vai passar, inclusive essa terra vai passar. E aí, ó, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas. Aqui outra visão profética aqui, finalzinho do capítulo, a mesma que está lá em João. E outra coisa, olha, então será derribada a soberba e o cetro se retirará. E aí o verso 12 que é o mais abençoado. Olha o que Deus falou. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Quer dizer, o seu povo andará no teu nome. O povo de Deus andará debaixo da tua graça. Amém? Então, quero agradecer você que chegou ao 10º dia. Não é fácil não, tá? Eu fiz 40 dias em dezembro, né? Depois eu fiz mais alguns em janeiro. Agora eu estou fazendo 14. Você que está fazendo, você acha que está fácil? Não é fácil não, meu irmão. É difícil, porque orar a Deus e entrar em propósito e manter o propósito não é para qualquer um não, tá? Então aproveite esse tempo, aproveite as lives para você aprender de Deus, aproveite esses momentos para você aprender de Deus, tá? Então, olha, a tendência das ovelhas é se perder. Então, Deus é que segura na nossa mão. Tem até uma música, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, meu irmão. Não se perde por causa dessas coisas que estão acontecendo aí, não. Então, assim, é tempo de fortalecer no Senhor, né? Por isso eu oro ao Senhor, falo, Senhor Deus, né? Coloca os teus olhos sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, para que eu seja fortalecido, para que a tua bênção esteja comigo, para que a tua bênção esteja na minha vida, que essa chuva do Espírito Santo, essa chuva serôdia, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida, né? Essa chuva temporã e serôdia esteja sobre os meus negócios e que o Senhor permaneça em mim e que eu esteja sempre pronto para a tua vinda. Amém? Ore assim ao Senhor, tá? Porque aqui nesse texto está anunciado que Jesus vai voltar, que é a segunda vinda de Jesus, né? Será uma vinda, assim, inexplicável, será uma vinda nas nuvens. Então, são mensagens muito profundas que temos aqui hoje, né? Mensagem contra pastor, mensagem de fortalecimento, mensagem de reavivamento, né? Só para lembrar vocês, essa chuva serôdia que está aqui, lá naquela região da Palestina e de Israel, as primeiras chuvas normalmente acontecem após o verão e ali entre os meses de setembro, outubro e novembro. Então os agricultores, né, hebreus, ficam aguardando essas chuvas, que também são chamadas de chuvas temporãs, para semear e para plantar. Então, por outro lado, essa chuva serôdia que ele fala aqui, são as chuvas que vêm depois, ou são as últimas chuvas que chegam para amadurecer os grãos e para que haja colheita lá em Israel nos meses de março, abril e maio. Então, só para você entender o contexto aí. Então, a chuva temporã significa aí a grande obra do Espírito Santo, quando a semente do Evangelho é plantada dentro de nós e pode, com essas chuvas, crescerem, se transformarem e levarem a gente a ser um crente. E essa chuva temporã, né, é a colheita, que virá no dia que Jesus vai colher, lembra? Vai separar joio do trigo e ele vai colher. E que você esteja dentro desse cesto para ser colhido por Jesus e levado com ele nas nuvens para viver um tempo de eternidade. É isso que eu desejo a você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia para a honra e glória do Eterno. Fique firme. Faltam apenas 4 dias para nós terminarmos esse propósito. Não arrede o pé. Fique com Jesus, fique no propósito, para que Deus te abençoe hoje, para tudo sempre. Amém.